Bom dia a todos. Todos bem? Inicialmente, eu quero externar aos senhores, mais uma vez, o profundo agradecimento por esse retorno ao nosso lar, pois Portugal faz parte de nossas vidas e cá, quando aqui retornamos, nos sentimos verdadeiramente como se fosse um retorno para a nossa casa. E estando junto a esses amigos tão queridos, como a Rosarinho, o seu Orlando, a Dona Aldina, Haroldo e todos essa equipe fantástica que nos acolhe e como vocês nessas jornadas, nas atividades que aqui estivemos e aqui estamos. Então é uma satisfação muito grande estar aqui e agradecemos de coração por essa oportunidade mais uma vez. Nós, o ano passado, aqui estivemos e trouxemos sobre alguma coisa sobre a dependência tecnológica. E este ano nós faremos o capítulo 2, na sequência, que é a temática que eu vou comentar um pouco com vocês sobre os avanços tecnológicos e a saúde integral do ser, o que ela está a acontecer em nossas vidas, conosco, com nossos familiares, com nossos amigos, nesses avanços tecnológicos fantásticos que nós todos estamos mergulhados, utilizando e trazendo-nos benefícios múltiplos que nós sabemos. Mas o avanço está sendo tão intenso que normalmente não se consegue acompanhar. Os benefícios a gente percebe, mas os malefícios eles estão ocultos e muitas vezes, pela essa célere velocidade com que eles estão progredindo, avançando, nós não temos plena conhecimento de todo o mal também que ele vem por trás disso. Então é importante que quando a gente utilize um instrumento imprescindível nos dias de hoje, que a gente saiba utilizar isso. Nós sabemos que a tecnologia em todos os setores está fantástico. Nós comentamos a primeira vez aqui que chegamos, que através das caravelas voadoras da TAP, nós em 10 horas estamos aqui. Enquanto que, quando, quem sabe, muitos de nós estávamos nas caravelas com Cabral, alguns de nós, quantos dias, quantos meses se levava. Então essas facilidades, muitas vezes a gente está tão condicionada que a gente não percebe, tanto nas grandes distâncias, como na tecnologia espacial, que se vê. Então a tecnologia também da comunicação ela está centrada nos satélites colocados ao redor do nosso planeta. Nós vemos os avanços agora com a 5G, que está já saindo da velocidade da internet, que vai operacionalizar transformações que nunca vimos, tendo os carros praticamente direcionados, as casas já têm, mas serão tudo de uma maneira automatizada. Nós vemos nas modernas, na medicina, nos avanços que tem, nós vemos as próteses, as órteses que possibilitam as pessoas muitas vezes com muito tempo de dificuldade de deambular e retornar às suas atividades normais. Mas nós queremos novamente abordar sobre a tecnologia na comunicação, porque nós vemos, através dos telemóveis, os smartphones, nesse advento, nesses 10 anos, a grande transformação que se operacionalizou nas comunicações. Aí a gente vai relembrar aqueles que vivenciaram todo esse período, que praticamente o tamanho dos dispositivos eram imensos, né? Eu sei porque eu tenho ainda um televisor antigo, do modelo antigo lá em casa, que estou querendo doar, da dificuldade para a gente locomover, levado o peso que era e da grande amplitude de tamanho. E hoje em dia nós levamos, através de um smartphone, a tecnologia, a comunicação com o mundo. Nós vemos que através de um dedo nós nos comunicamos com o mundo, como eu mesmo trouxe isso no ano passado. E com um toque de dedo nós nos comunicamos e também interagimos com todos os nossos queridos em qualquer parte do mundo, praticamente instantaneamente. Então esses fatores são altamente positivos. Vemos na organização de um evento desses, vemos os contatos que necessitamos, os imprevistos que acontecem,
entre nós nesse contato direto e nessa interação rápida que existe. Nós estando aqui em contato com nossos familiares no Brasil, praticamente instantaneamente. Então, nós vemos que nós estamos com possibilidades que se desenvolvem cada vez mais nesse sentido. Mas também vemos a possibilidade da diminuição da privacidade e também nós recebemos um excesso de informações. E isso também tem gerado muito transtornos para nós e para aqueles que convivem conosco. Então, nesse sentido, nós temos que ver até onde esses benefícios estão sendo saudáveis para nós ou causando-nos prejuízo. Porque a tecnologia, ela está invadindo os limites por todos os lados. E as pessoas estão mais impacientes do que nunca. Lembro que o ano passado eu fiz um desafio a começar a palestra, solicitando que aqueles que eu quisessem espontaneamente tentassem, no período que eu falasse, deixar desligado no modo avião seus celulares, seus telemóveis, seus smartphones, para ver, no término da palestra, realmente o grau de comprometimento com a tecnologia. Cada um particularmente vai fazer sua autoanálise, porque as pessoas estão praticamente dominadas por esta tecnologia, porque nós pensamos que muitas vezes dominamos, mas nós estamos dominados por ela. Parece que estamos escravizados por essa tecnologia. E nós sabemos que cada vez mais essa dependência nos torna reféns de todas as atividades que exercemos. Porque nós que já passamos, eu sou de uma época recente em que efetuávamos cálculos ainda em calculadoras, efetuávamos como pediatra cálculos de cabeça utilizando a nossa memória para efetivar muitas vezes a medicação necessária para a criança conforme seu peso, né, sua massa corporal, enfim, sempre delineando isso. Hoje em dia, se não existe um aparelho, nós parece que não conseguimos operacionalizar nada. Então, é o que a gente chama, que as pessoas estão sofrendo o efeito da tecnose. É a pessoa que não consegue mais ficar uma hora, um dia, dias, sem utilização desses aparelhos e dessa tecnologia. Então, é a pessoa que fica, muitas vezes até irada, transtornada, e cada vez mais está usando transtornos imensos às pessoas. E é nesse sentido que a gente traz essas palestras, para que reflexionemos acerca disso. Porque nós não podemos estar, de uma certa maneira, como mostra muito bem essa figura, presos unicamente a ela. Ela é uma ferramenta valiosa, imprescindível, mas temos que saber como utilizá-la. As pessoas estão tão viciadas, que elas passam a levar uma vida fora do normal. São os paradoxos, parece que as comunicações vieram para nos unir e estão nos afastando. As pessoas se comunicam com aquelas pessoas que não estão presentes. Então não há mais diálogo, a gente vê onde a gente vai, o que acontece. Como exemplo, nós moramos no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. É um estado que foi praticamente desbravado por portugueses. Começou com 70 casais de açorianos. E tem um núcleo português fantástico no nosso estado. Eu já disse em outras oportunidades que nós nos orgulhamos de ter Pelotas, uma cidade que tem os melhores doces do Brasil. Por quê? Porque são doces portugueses. Mas o que a gente viu também, nós temos praticamente, não tão um frio intenso como aqui, mas muito semelhante, nós temos as 4 estações no sul, e nós tivemos nesse verão, enquanto vocês estavam no inverno, janeiro e fevereiro, um verão inesquecível. Nós tivemos a grata satisfação de ter o mar do Nordeste brasileiro, que é sempre quente e maravilhoso para quem conhece, nos visitando. Então porque o nosso mar também é gelado, mais ou menos como o de vocês. E o mar do Nordeste esteve nos visitando. Então nós tivemos um verão esplêndido, em todos os sentidos, de sol e mar, que encantam aos fanáticos por sol e mar, como eu e a Samira somos. Então foi fantástico. Mas o que eu quero referendar para vocês é o seguinte:
O que a gente estranha naquele ambiente paradisíaco, maravilhoso, as pessoas não conseguem mais se afastar do seu smart. Então, eu nunca vi como esse ano tantas crianças à beira da nossa praia, que se chama Torres, no Rio Grande do Sul, tantas crianças que nos encantavam a brincar. Porém, nós víamos pais que chegavam, ficavam 4 a 5 horas embaixo dos seus protetores, guarda-sóis, unicamente presos ao celular, não brincavam com suas crianças. Então, alguma coisa está errada nisso. Então, as pessoas não sabem relaxar, não sabem tirar um dia de folga, não sabem sair de férias. As pessoas estão que nem essa foto, em vez de curtir esse belo dia, presas unicamente ao celular. Então, o que a gente vê, onde a gente anda, e vocês devem ver o mesmo, se vocês não estão fazendo exatamente o que eles estão a fazer, né? Está sim, na rua, nos restaurantes, nas casas nossas, nossos filhos estão unicamente nesse sentido. Então, não parece que se nós estamos desesperados por água, posso morrer de sede, mas primeiro eu vou procurar a internet. Não é assim. Se nós pararmos para reflexionar, muitos de nós estamos assim. E nós vemos que novas doenças estão sendo provocadas pelo uso da internet. E a pergunta que eu faço aos senhores, você tem alguma? Então, cada um faça as suas reflexões. O ano passado nós falamos um pouco, a primeira doença, que são os nomófobos. São os viciados que vem de nomo no mobile, que é ficar sem celular. E aí eu vou passar rapidamente isso que eu já mostrei para o ano passado para vocês, mas é o primeiro item, que a dependência dela é tão grave quanto ao uso de drogas e álcool. Isso está sendo comprovado e eu vou mostrar para os senhores algumas pesquisas que são feitas e estão feitas ultimamente a respeito disso. E o que a gente vê é que ela se caracteriza por uma grande angústia das pessoas por não terem celular, ou estar com o celular não ter sinal. É isso que motiva. Nós vimos, e eu comentei isso com os senhores no ano passado, que a dependência no Reino Unido já afeta 50% dos usuários. E essas pesquisas indicaram que 9 em cada 100 pessoas vivem em estado de profunda ansiedade. E aquele convite que eu fiz aos senhores provavelmente vai provocar grande grau de ansiedade. Imagina eu me desligar do meu smart, do meu telemóvel. E eu também referendei esse grande trabalho que foi feito pela doutora Ivone Patrão, aqui de Portugal, sobre o estudo que ela fez com jovens, que comprovou que mais de 70% dos jovens portugueses com sinais de dependência da internet. E ela verificou que 13% dos casos são extremamente graves, implicando isolamento e comportamentos violentos. Porque nós sabemos que a dependência tecnológica ela causa os mesmos efeitos que a drogadição, que a cocaína, que o crack, todas as drogas potencialmente perigosas e danosas, ela está causando o mesmo efeito. E ela diz, a doutora Ivone, percebemos que a dependência está generalizada. E se nós fizermos esse estudo em qualquer população, está mais ou menos no Brasil, não está diferente, como qualquer país da Europa, está assim. Nós falamos sobre a dependência, inclusive, na Itália, em todos os países da Espanha, está tudo assim. Então, ela mostra que 3/4 da população até os 25 anos apresenta sinais de dependência do mundo digital. Então, isso foi feito em jovens de 14 a 25 anos. E o perfil do nomófobo, só para a gente ver que cada um coloca, como nós temos no Brasil, coloca o seu chapéu para ver isso aí. O que é um nomófobo viciado em celular? Aquele que passa mal se fica sem o aparelho, sem o sinal no avião, na rodovia. É aquele que tem problema no relacionamento familiar, porque só fica conectado, nunca tem tempo. Ele não tem tempo, não consegue brincar na família, estar com a família, brincar com a família, porque ele tem que estar conectado, que pode ter alguma coisa urgente que eu chame. Ele sempre tem uma resposta para dar. Faz as refeições sempre de olho no celular. O celular não faz parte dos talheres e dos pratos, ele faz parte de uma comunicação. E as pessoas já estão integrando isso. As pessoas não caminham mais na rua, precisaria, como falou o Américo, talvez um terceiro membro, porque um deles está ocupado sempre com o celular. As pessoas andam para baixo.
Quem anda para baixo, isso é o progredir da nossa evolução. O homem nasceu para o bem, para o bom e para o belo. E o homem está evoluindo, se direcionando para cima, na postura. Quem está bem não é o fato de ser orgulhoso e vaidoso. A pessoa que está bem, ela se sente plena bem. Quem caminha, quem está sempre com a cabeça baixa, porque está triste, aborrecido. E repare, isso não é verdade. Porque o celular nos vicia tanto que a gente sempre procura em algo que venha para que nos dê dopamina, que nós vamos falar mais adiante, que nos dê alegria, talvez uma notícia boa, alguma coisa assim. Porque a gente não fala mais, a gente só transmite com os dedos os sinais. Esse é um grave problema. Então, o nomófobo também é aquele que sempre deixa ligado o celular. É capaz de entrar até no banheiro com o seu celular, porque ele estranha quando não recebe nada, fica muito preocupado, está constantemente olhando. Ele só se sente seguro quando está com o celular. E geralmente ele não acredita num, ele tem que ter mais de um celular. E eu brinco, quando eu vejo normalmente as pessoas, eu digo que elas estão falando com eles mesmos. Então, com dois assim. Normalmente quando eu passo, que eu tenho oportunidade, que vejo pessoas com 2 celulares, eu brinco. Então, essa compulsão pelo usuário, como eu falei, ela nos traz sinais semelhantes aos usuários de droga, que é um transtorno realmente de dependência, que leva a pessoa a um quadro idêntico ao usuário de drogadição, de um usuário de uma droga química. Além disso, tem a depressão do Facebook. Trabalhos constatam isso, que é uma depressão, então, causada por interações sociais. Por quê? Quem tem Face, quem tem Instagram, sabe. Porque lá só se mostra o que é de bom. Então, o que acontece? Isso também estudos comprovam, que falam-se 12 a 14 minutos de interação no Facebook, a pessoa começa a entrar em depressão. Por quê? Porque eu olho no Face e vejo, a Samira está em Lisboa, em Portugal, fazendo palestra, eu aqui trabalhando. A Rosarinho está fazendo um cruzeiro pelo Mediterrâneo, e eu aqui trabalhando. E assim vai, o meu amigo aquele conseguiu comprar aquele carro do meu sonho, e eu trabalho uma vida inteira e não consigo. Então as pessoas entram em depressão. Isso é trabalho científico constatado. Então ele é altamente depressivo, porque lá se mostra uma coisa irreal, só se mostra coisas boas e não uma realidade. Então as pessoas estão sofrendo disso. E isso foi feito um estudo na Universidade de Michigan sobre isso. Então, hoje à tarde a Samira vai abordar um pouquinho mais sobre o caso depressivo, a psicosfera e tudo mais, vocês vão entender. Os vícios dos jogos online, principalmente nos meninos. E esse paradoxo e esse problema está tão grave que, de uma maneira generalizada, os jovens estão viciados, não conseguem se desconectar. Vejam, a Coreia do Sul, que já está com o 5G, ela é atualmente um dos países mais desenvolvidos nesta tecnologia das comunicações. Ele está tão preocupado com jovens até 16 anos, que existe uma lei desde 2010, que é pouco divulgado na Coreia, que da meia-noite às 6 da manhã é cortado o acesso da internet para jovens até 16 anos, preocupados com esta viciação. E a Coreia, nós sabemos, o investimento que fez em 50 anos na educação, tornando-se essa potência cerebral, em cérebros, que ela possui, e que operacionalizou uma transformação imensa na Coreia. E eles, preocupados, já estão evitando isso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, essa dependência, já pela Associação de Psiquiatria Americana, ela já constata e ela já coloca como um problema que significa uma dependência, já está no manual de doenças, das doenças psiquiátricas, no manual americano, no Diagnóstico e Estatística Manual of Mental Disorders, que ela reconhece já o vício, como um transtorno único. Outro detalhe que nós vemos a cibercondria ou hipocondria digital. Eu lembro que quando eu fiz medicina, e isso era muito comum,
para os médicos que estão aqui presentes. Quando nós estávamos no 3º, 4º ano de medicina, nós começávamos a ter todas as doenças que estudávamos. E nós queríamos tomar medicamento. Hoje em dia, com o Google, que também nós vamos falar a seguir, as pessoas pesquisam, então procuram ser seus próprios médicos, embora na realidade nós somos, mas não nesse sentido, e procuram cada vez procurar, quando tem um sintoma, o que fazer, o que remédio tomar, e assim vai. Então, isso também está sendo comprovado. Mas o grande problema que nós temos vindo, e isso é muito grave, embora ele seja uma ferramenta utilíssima atualmente, não precisam mais das enciclopédias, é o efeito Google. Essas pesquisas nos mostram que as pessoas, e isso é preocupante, está afetando a todas as faixas etárias, que não se retém mais informações. E o jovem, então, com o smart na mão, não retém mais as informações, porque tudo está no Google. Então, se nós pararmos para analisar, até nós, muitas vezes, tem determinado tipo de informação, eu disse, eu nem vou aprender, porque eu sei que está no Google, eu procuro e eu acho. Mas nós já temos uma formatação, nós somos adultos e já vividos. O jovem não. O jovem não está atualizando o seu cérebro. Ele está sendo conduzido. E nunca como antes, foi feita uma pesquisa, agora em 2016, 2017, nunca houve de uma geração para outra, sempre houve avanços no coeficiente de inteligência. Lamentavelmente, ninguém fala, houve uma redução no QI, porque o jovem não raciocina mais, ele busca a informação. Nós temos N exemplos, inclusive, relacionados com isso. Então, parece que as pessoas estão assim, sem cérebro, só presas, conectadas, sem racionalizar. Existe também, eu tenho que andar, porque esse assunto para uma palestra, perdoe-me, por um seminário, mas a gente está tentando reduzir, respeitando o horário que a organização nos deu e respeito aos senhores também. Existem também os riscos físicos provenientes da distração. A digitação ao volante está disparando como causa de acidentes na Inglaterra. É a primeira causa de acidentes e até mortes. Outro fator agravante são os acidentes pelo atropelamento. Eu não sei como é que está a estatística aqui em Portugal. Eu não trouxe porque é impactante. Tem uns filmes que nós temos, a gente não gosta de mostrar, as pessoas sendo atropeladas pelo descuido do celular. Tanto que a gente brinca, né? Inclusive tem filmes da própria China, a China está muito preocupada com isso, há grandes mortes pelos atropelamentos. A nova sinalização de trânsito que vai ser operacionalizada parece do mundo, né? Reduz devagar, que tem gente passando com seus smarts. E outro detalhe, que nós estamos cada vez mais próximos da comprovação que há muito se sabia sobre os danos físicos e o potencial patogênico da radiação de micro-ondas emitida pelos dispositivos sem fios, principalmente o nosso celular, em especial em crianças pequenas e fetos em gestação. Isso é muito importante. A própria Environment Health Trust, que é uma organização da saúde mental nos Estados Unidos, ela já faz associações entre esse tipo de radiação e o câncer. Está intensificando o câncer. E a conclusão é que crianças e fetos enfrentam um risco maior que os adultos, provavelmente por causa dessa radiação. E por que ele diz? Porque a taxa de radiação ela é maior em criança, porque o seu tecido nervoso, pela própria proteção dos ossos, do crânio, como é mais fino, ainda ele está em crescimento da informação, e pelo seu menor tamanho relativo, mais propenso a ser atingido pelas radiações, causando esses danos. Outro fator extremamente preocupante, isso afeta o feto, então, na mãe, né, como eu salientei, e outro fator importante que a Academia Americana de Oftalmologia está salientando pela utilização desordenada dos smarts, principalmente em criança, que cerca de 50% da população mundial vai precisar de óculos, e a grande culpada é a tecnologia. Está aumentando intensamente.
porque em 2010 tinha em torno de 2 bilhões, eles calculam que vai ter 4,8 bilhões de pessoas, e o maior efeito será a miopia, pelo uso, causando transformações. Vejam, isso, gente, são trabalhos científicos sérios que relatam. E crianças que extrapolam o uso aumentam a chance de desenvolver 8 tipos de câncer. Eu trago isso, gente, não é para apavorar, é um alerta para a gente se informar, para a gente saber, para a gente operacionar. Todos nós temos filhos e netos, né? Então também temos que entender isso. Outra coisa, segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de crianças e adolescentes obesos em todo o mundo aumentou 10 vezes nas últimas 4 décadas. Nunca se teve tantos obesos como agora. E a obesidade também é fator também de N problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, câncer. O cancro que vocês chamam aqui, perdão, eu falando em câncer, vocês falam em cancro, perdão, é a mesma coisa. Então a gente pergunta, como é que os pais estão se comportando frente aos filhos? Como eles estão agindo em relação a seus filhos que estão presos à tecnologia? Porque nós vemos que os filhos seguem muitas vezes os exemplos dos pais. Então, como os pais estão cada vez mais presos, eles estão desapegando-se de seus filhos? Esse é um trabalho feito por uma pediatra também em Curitiba, que ela, constatado de tantos atendimentos que ela faz, com relação à dificuldade e à queixa das crianças com relação à atenção que os pais não mais dão aos seus filhos. E aí ela botou, quando você larga o celular, é o seu filho que vibra. Você não vai ver ele crescer se continuar olhando para baixo. Então, a ausência do apego dos pais, as crianças também podem se conectar a dispositivos, levando-os à dependência. É um trabalho que o Rowan fez também em 2010. Eu citei isso ano passado, 1 em cada 11 crianças entre 8 e 18 anos estão viciadas em tecnologia. Isso o Gentili que tem essa pesquisa também. E eu vejo esses detalhes, um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, recentemente, em uso de celulares em menores de 8 anos. Então, são famílias onde pelo menos tem uma criança menor de 8 anos. E aqui tem um gráfico, aqui eles trazem estatisticamente desde 2011 que as casas tinham celulares ou o telemóvel, está praticamente em 2017, agora é 100%. Não tem crianças, que é onde tem crianças menores de 8 anos, lembra desse detalhe. E eles constataram o aumento progressivo desses dispositivos. Em 2011 tinha 4% nos lares, agora tem 35%. Agora deve ter muito mais. E o que chama atenção, que eu quero chamar a atenção dos senhores, quanto mais baixa a classe, quanto menor poder aquisitivo, mais utiliza. Vejam aqui, 3 horas e 29 minutos em média, de acordo com a renda. Tá? E aqui ela está subindo cada vez mais o tempo de uso, nestas crianças menores de 8 anos. Mas, o que me intriga, por que os gurus digitais criam os seus filhos sem telas? Vocês sabiam disso? No Vale do Silício, que todo mundo já ouviu falar, onde são operacionalizadas as grandes transformações tecnológicas nessa área, onde os maiores gênios, os maiores cérebros estão a trabalhar, existem escolas para os filhos dos gurus, sem computador, sem smart, sem tablet, e nos jardins de infância também. É proibido utilizar por contrato, utilizarem isso. E aí eu trago o grande Bill Gates, que disse, não temos telefones na mesa quando estamos comendo, e só lhes demos quando completaram 14 anos. O Steve Jobs, já falecido, dizia, limitamos o uso de tecnologia para nossos filhos. O Chris Anderson, que é um dos grandes gurus nessa área também, escrevia do The New York Times, ele declarou, na escala entre doces e crack, isso está mais próximo do crack, da droga. E interessante que as escolas de todo mundo se esforçam para introduzir, não sei como é que está aqui em Portugal, mas lá no Brasil é uma briga para a liberação, inclusive com grandes transtornos nas escolas, sobre a utilização da tecnologia. Não que não tenha que ser utilizada, mas com critérios. E o que se vê,
todos os locais querem utilizar a tecnologia livremente. No Waldorf lá, não. São educados os filhos dos administradores da Apple, da Google, dos outros gigantes tecnológicos, só chegam quando chegaram ao seu ensino secundário. Então, a partir dos 14 anos, eles são liberados para utilizar. E só com detalhe, com um agravante, mas isso nas escolas, mas quando eles estão em casa eles vão fazer. Não, eles têm babás por contrato que não podem permitir a utilização em casa. E eles controlam isso. E aí, por que a gente vai discutir isso? Porque, na realidade, os nossos jovens apenas replicam conhecimentos. Então, a leitura que se faz parece assim: as grandes organizações que vendem e utilizam as drogas no mundo, eles vendem para que o nosso filho consuma, não o deles. E parece que eles sabem de todo o potencial perigoso, mas que ocasiona problema no filho dos outros, não nos meus. Por quê? Nós estamos enfrentando um grande problema. Nós temos caracterizado as gerações A, B, C, agora a Z, que nasceu com os smarts, uma caracterização, né? Que nasceram com os smarts, eles não sabem como era antigamente, diferente de nós que acompanhamos tudo isso, que criamos isso. Então, nós temos um grave problema no Brasil. Nós temos uma geração nem trabalha, nem estuda, vive na dependência dos pais. Não sei como é que está aqui. E o que me preocupa é que nós estamos criando todo mundo uma geração de copia e cola. Copia e cola. Não se pensa mais, não se cria mais. E eles, sabendo disso, eles desenvolvem seus filhos para serem os criadores. O potencial dessas crianças, dos gurus, está sendo canalizado para utilizarem seus cérebros para continuarem avançando. E os nossos, presos. Temos que reflexionar, gente. Porque o que desencadeia o aprendizado é a emoção. São os seres humanos e não as máquinas. A emoção que nos move. Nós vamos falar um pouco amanhã sobre o pensamento de saúde. É a emoção a direção de tudo isso. E a criatividade é algo essencial para o ser humano. Então, a pressão interna na APP também para prevenir o vício das crianças. Tem vários fatores, eles estão preocupados com isso. Por outro lado, eles estão preocupados, os grandes investidores, como vocês devem ter acompanhado, saiu filmes no cinema, começou nos Estados Unidos, quando viram os grandes danos causados pelos orgânulos fosforados, os grandes produtos químicos causando câncer. Tem um filme da Julia Roberts, não sei qual é o nome que foi dado aqui, que trata sobre a indenização bilionária que foi efetuada nos Estados Unidos. Eles não estão preocupados com a saúde de nossos filhos, eles estão preocupados com o problema financeiro, porque eles sabem que à medida que começar a entrar ações é irreversível. Eles vão ter que pagar indenizações poupudas. Então, tudo é um problema econômico e não social. Mas o que me causa maior problema, e isso, maior preocupação, que eu quero mostrar para os senhores rapidamente, é isso aqui. Isso que me preocupa como pediatra, é as crianças pequenas. Vejam esse pequeno vídeo. É uma graça, né? Ela está chorando porque já está dependendo. Eu não vou, ele dura 1 minuto e meio. Agora ela vai retirar, ela entra em desespero e ela novamente dá o celular da mãe achando uma graça. E a gente, onde vai, está assim. Eu só vou interromper porque quando tira é um desespero e volta cada vez mais. E os pais acham bonito porque distraem a criança, né? Tu acha que quer que eu deixe? Eu volto, então deixo ele total. Eu vou deixar todo, então.
Esse é o problema que nós estamos vendo, e isso está sendo uma constante, lamentavelmente. Porque está relacionado com o hormônio do prazer, ela está recebendo grande quantidade de dopamina. É isso que nós vamos falar. Eu só vou passar rapidamente, porque a dopamina é um neurotransmissor cerebral, é o hormônio do prazer, e juntamente com a serotonina, que nos relaciona com o bom humor, etc. Mas o problema é a dopamina. Todos esses produtos que nós, sexo, comida gostosa, um bom papo, enfim, tudo que nos dá prazer, nós liberamos dopamina. É o mesmo princípio que o Dr. James Waltz caracterizou, que entra em trabalho o sistema de recompensa. Eu não vou entrar em detalhes para vocês, mas é uma localização no cérebro, que é o sistema mesolímbico mesocortical, que ele denominou de sistema de recompensa, que fica nessa região aqui. Vou mostrar mais precisamente para vocês. Aqui nós temos o lobo frontal, o temporal já foi mostrado inclusive para a Ercília, o lobo occipital, e aqui nós temos entre eles, eu vou passar o outro slide, nós temos nessa região que ele caracterizou aqui o sistema de recompensa relacionado com a absorção de dopamina. Aí que as drogas agem, grandes liberações de dopamina, né? Através aqui da área tegmental ventral, o núcleo accumbens, e aqui é relacionado. Então existe uma grande liberação de dopamina, né? Esse é o mecanismo, vai sendo liberado. Por isso que a gente se vicia e a gente está sempre preso para receber uma notícia boa. Então existe sempre essa operacionalização. Então essa criança pequena, ela está sendo viciada em dopamina e não na ocitocina que ela necessita, que é o hormônio do afeto. A ocitocina é um outro hormônio que é produzido pelo hipotálamo, que está, como vocês estão vendo na figura, e ela é importante nas reproduções femininas, ela é importante para a amamentação, ela é importante para a vasoconstrição que é efetuada no útero após parto, tem todo um sistema. Mas, além disso, ela nos traz uma série de benefícios da ocitocina, porque isso comprovadamente, ela facilita o parto e o aleitamento materno, ela promove o apego materno, ela fortalece as relações e aumenta a libido, ela alivia o estresse, a ansiedade, ela cristaliza memórias emocionais, é o hormônio dos vínculos, é fundamental nessa fase de primeira infância para a segunda infância, a vinculação, essa cristalização dos vínculos, é aí que se formata. Por isso a importância desse entendimento, para evitar esse tipo danoso de uma utilização descabida, irrefletida e leviana para as crianças, distraindo-as. Estamos causando-se um grave prejuízo, porque são crianças que não vão desenvolver o afeto. Isso é muito preocupante. E a ocitocina, ela é benéfica em todos os detalhes. Ela é liberada no cérebro, ela é o hormônio do afeto. E assim, a ocitocina, o cérebro não nasce pronto, nós sabemos, e ele é o grande responsável pelas reações cerebrais que às vezes só vão se manifestar na vida adulta. Por isso é fundamental esse período. E o que nós vemos hoje em dia é assim. Quem foi mãe, quem é mãe, quem amamentou sabe a importância do afeto e a importância do mamar no olho, quando estão desenvolvidos esses laços afetivos do amor, e a mãe unicamente voltado para esse serzinho especial que está em seus braços, ela está desenvolvendo, está liberando ocitocina. E diferentemente desta mãe, que ela faz mecanicamente, então nem afeto ela está liberando para esse filho, não está criando vínculo, diferentemente dessa que está olho com olho na mãe. Então isso também é muito preocupante, porque as pessoas não conseguem mais entender isso. Então, quando a criança recebe afeto, há a liberação de ocitocina. Então a ocitocina é a que desenvolve a capacidade do vínculo. Agora vamos pegar, existe uma idade adequada para a utilização de tecnologia, e eu trouxe dados do ano passado. Houve uma reformulação da Academia Americana de Pediatria, recomendando que
Crianças menores de 2 anos nunca devem usar esse tipo de tecnologia. Entre os 2 e 5 deve ser limitado 1 hora por dia. E acima disso tem que ver conforme o conteúdo escolar e com critérios. Crianças pequenas, elas têm que ser o quê? Tem que ser priorizado o desenvolvimento neuromotor delas, é brincar, os jogos, isso que vai desenvolver, fazer com que as crianças racionalizem, pensem, interajam. É o brinquedo, é o contato. Porque nós estamos educando crianças menos pacientes, menos atentas e com uma menor capacidade de se esforçar. É um estigma de uma sociedade que está andando depressa demais para educar devagar. É um reflexo de pais menos pacientes que dão menos valor a isso. É isso que nós temos que passar. Então, aqui eu trouxe, vou passar rapidamente, que parece que os pais passam pouco tempo com seus filhos. Os trabalhos recentes mostram que não. Tem um trabalho relativamente recente que foi feito em 1965 até 2010, com o tempo que os pais passam com seus filhos. Eles ficam mais tempo, mas a qualidade do tempo é mal empregada. Estão juntos mais tempo que os nossos pais, porém menos qualificados. Então aqui diz, há 50 anos as mães e pais passavam 13 horas, hoje estão juntos 20 horas. Daí surgem várias perguntas. Por que as crianças estão hoje em dia melhor educadas? Eu me arrisco a dizer que não estão. Porque a educação não se resume à quantidade, mas à qualidade que é dada pelos pais. Meia hora de atenção e de transmissão de valores vale mais do que 1 hora vendo filmes, brincando com a internet, enfim. Isso que tem que estar na mão. Segundo, super pais e mães preocupados com a violência das ruas e os perigos do mundo tendem a fazer tudo para os filhos. E hoje em dia a gente vê assim, coloca o tênis dos filhos, não chegam com 7, 8 anos, não sabem nem colocar um tênis ou amarrar o cadarço. Bom, o cadastro não se utiliza tanto mais agora, mas não fazem, né? Qualquer coisa que tem que ser feito fora, eu vejo pela própria filhos de meus familiares nossos, que seus pais eles sabem teoricamente tudo, mas tem atividades, ir no banco, fazer algumas coisas, não o fazem, se os pais não realmente não vão lá e executam as tarefas que eles têm que fazer. Com adolescentes a coisa muda de figura. Como é que estão os adolescentes? A gente pensa que eles estão criados, mas se sabe que adolescente que permanece vinculado aos pais, almoça juntos, tem um afeto junto, tem maior risco de drogadição, maior risco de uma série de problemas. Então tem que continuar sim. Então, uma orientação aos pais. Primeiro, o ócio é benéfico, gente. O ócio é criativo. Porque o ócio faz desenvolver dentro de cada um as potencialidades em criar. Então o ócio é benéfico. Hoje nós não deixamos mais nossas crianças se estressarem e terem ócio. Temos que distraí-las. Então a família é vital. Então conheça aquilo que o seu filho usa. Demonstre interesse sempre. Tenha regras e limites para dar e para exemplificar, porque é importante, tudo é o exemplo que nós demos. Estimular sempre a convivência da família. Nós estamos vendo agora um desnivelamento. Nós éramos muito ligados aos nossos pais, aos nossos afetos de agora com nossos filhos. Eles já são criados, não tem parecendo mais afeto. Não é porque é um mundo moderno. Temos que manter. A questão da privacidade tem que ser respeitada de ambos os lados. A hora de dormir, porque nós estamos vendo grandes problemas com o distúrbio do sono. E o pouco sono leva a uma série de problemas. Tá? Então esse nós temos que ver. Como lidar com a violência dos jogos, o sedentarismo e a alimentação e principalmente a religiosidade no lar. Falta religiosidade independente de religião, porque através da religiosidade é levado os aspectos morais, a solidariedade, a fraternidade. Nós todos somos irmãos para vivermos coletivamente, um auxiliando o outro, e nós não estamos fazendo mais isso. E para concluir, quase terminando, eu quero só falar um pouquinho sobre o olhar do Espiritismo, que a Samira vai falar sobre a psicosfera, mas é importante que se saiba, porque todas as vinculações estão implícitas na nossa psicosfera e no local em que vivemos, seja na família, seja na sociedade, seja no trabalho. E como diz o Allan Kardec, como é o espírito que comanda a matéria,
as orientações dos espíritos elevados superiores a respeito da dependência se aplicam a todas as dependências, ao álcool, ao fumo, à dependência tecnológica, à drogadição como um todo, né? E ela também nos explica, através do Livro dos Espíritos, que o espírito, a consciência extracorpórea, é ele que determina as suas inclinações, suas motivações, as suas preferências, o estado de ânimos, virtudes e defeitos, os vícios, enfim, as dependências de todo tipo. André Luiz, através do nosso querido Chico Xavier, nos diz que o processo obsessivo desempenha relevante papel contribuindo para a eclosão e manutenção de qualquer tipo de dependência. Por isso é importante nós estarmos atentos. E ele também nos traz no livro Estudo e Vivo, no capítulo 35, não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo, bem mais frequentes, que minam as energias de um só a criatura, incauta, mas influenciando o roteiro das legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? E finalizando, o Leon Denis nos traz um grande alerta. Isso foi publicado há mais de 100 anos, e olha o que ele nos diz. Todas as chagas morais são provenientes da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos a sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemo-lhes a despojar-se das suas imperfeições. Lembremos-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. Portanto, nós, famílias, tenhamos em mente, através das reflexões que a gente modestamente traz aos senhores, para que consigamos cada vez mais alicerçar em nossos amores o bem que devemos e o bem que eles merecem, para que nós possamos transformar essa sociedade numa sociedade justa e fraterna, como todos nós queremos. Meu muito obrigado e até amanhã. Agradecemos